Luz, câmera, som, ação. Matinê. Tudo para ficar ligado no universo do cinema. Boa tarde! Está começando aqui na UniFM 107.9 o Matinê, um programa que te convida a viajar pelo universo do cinema. Eu sou Alexandre Macari e vamos juntos até às 3 da tarde. Hoje o tema do nosso programa será o 20º Festival de Cinema Italiano no Brasil, que acontece em todo o território nacional e que tem uma rica programação de filmes inéditos e também de clássicos do cinema aqui em Santa Maria e região. Não esqueça de seguir e mandar sua mensagem no Instagram, @Cinemac, soletrando CINEMACC, e também pelo WhatsApp das rádios da UFSM no número 55-3220-8106. Esse programa tem a produção de Débora Dalla Posa e Alexandre Macari, na direção das rádios da UFSM, Jonathan Ferreira, e na técnica, José Carlos Quartiero, o Zezinho. Agora em Santa Maria, 27 graus, temperatura subindo, tempo limpo, sem chuva, e 2h05 da tarde, né? Vamos ver como é que vai se portar o tempo até a noite. Antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, vamos recordar um pouco do que aconteceu na história do cinema nesse dia 3 de novembro. Rebobinando. O passado da sétima arte em destaque. Em 1921, nascia Charles Bronson, um dos rostos mais marcantes do cinema de ação norte-americano. Com seu olhar duro e presença imponente, ficou famoso em faroestes como Sete Homens e o Destino, de John Sturges, e Era uma Vez no Oeste, de Sergio Leone. No filme de guerra, Os 12 Condenados, de Robert Aldrich, ele também se destacou, mas ele ficou bastante lembrado pelos papéis de justiceiro nos anos 70, especialmente na série Desejo de Matar. Bronson faleceu em 30 de agosto de 2003. Também nesse dia, em 1939, nascia o ator e diretor brasileiro Arildo Deda. Com uma carreira sólida no teatro, na televisão e no cinema, ele participou de produções marcantes como Pindorama, de Arnaldo Jabor, Central do Brasil, de Walter Salles, Tieta do Agreste, de Cacá Diegues e O Veneno da Madrugada, de Rui Guerra. Arildo nos deixou em 19 de setembro de 2023. Nessa data, em 2024, falecia em Los Angeles o produtor musical, compositor e produtor cinematográfico Quincy Jones. Nascido no dia 3 de março de 1933, ele era uma verdadeira lenda da música e sua influência também se estendeu ao cinema. Sua primeira trilha foi para o filme de Sidney Lumet, O Homem do Prego. Dentre suas principais contribuições, destacamos o tema marcante da série Sanford and Son e também de músicas de trilhas de filmes como A Sangue Frio, No Calor da Noite e o musical O Mágico Inesquecível. Jones também foi produtor da icônica canção We Are The Road, que reuniu grandes nomes da música em um gesto de solidariedade global e assinou a produção de 2 dos álbuns mais celebrados da carreira de Michael Jackson, Off The Wall e Thriller. Sua trajetória inspirou o documentário Quincy, lançado em 2018. Fazem aniversário hoje Kate Capshaw, 72 anos. Ela é lembrada por interpretar Willie Scott em Indiana Jones e o Templo da Perdição, de 1984. Kate marcou o universo das aventuras cinematográficas dos anos 80, atuando em filmes como Os Donos do Poder, de Sidney Lumet, e Chuva Negra, de Ridley Scott. 68 anos do ator sueco Dolph Lundgren. Faixa preta em karatê, ele conquistou fama mundial com um imponente Ivan Drago em Rocky IV, de 1985. E também em 007, Na Mira dos Assassinos. Com sua figura atlética e carisma, Lundgren tornou-se ícone do cinema de ação dos anos 80 e 90, sendo inclusive o He-Man do filme Mestres do Universo e atuando também em Soldado Universal. Mais recentemente, ele retornou ao papel de Ivan Drago em Creed II e continua atuando em franquias como Os Mercenários.
aniversário de 66 anos do cineasta Al Hartley. Nascido em 3 de novembro de 1959, ele foi um dos pioneiros do cinema independente norte-americano. Hartley possui um estilo minimalista e poético, sendo conhecido por obras como A Incrível Verdade, de 89, Confiança, de 1990 e Confissões de Henry Fu, pelo qual conquistou o prêmio de roteiro no Festival de Cannes em 1998. 30 anos da atriz brasileira Alice Wegman. Ela conquistou destaque na televisão, mas começou no teatro. E também tem uma carreira ainda inicial no cinema. Atuou em Tamo Junto, de Matheus Souza, e A Vilã das Nove, de Teodoro Popovich. Há 80 anos, em 1945, o Cine Imperial e o Cine Independência exibiam. No Imperial era anunciada a última exibição de Os Mistérios da Vida, com Charles Boyer e Robert Cummings. E no Cine, a exibição de cinejornais, do curta Pitoresca Udaipur e do filme Alaska, o drama branco. Agora chegou aquele momento em que nós vamos para o clássico do cinema que o Alexandre Labella nos traz, e esse é o único filme do século XXI na lista dos 15 melhores da revista Sight and Sound. Clássicos do cinema. No quadro Clássicos do Cinema de hoje, vou falar sobre Mulholland Drive, que tem o título traduzido em solo brasileiro como Cidade dos Sonhos. Uma das obras-primas do cinema do século XXI é dirigida por David Lynch e foi lançada em 2001. No filme, uma jovem atriz viaja para Hollywood e vê seu mundo se tornar um pesadelo surreal quando se envolve numa intriga secreta com uma mulher que escapou por pouco de ser assassinada e que agora se encontra com amnésia devido a um acidente de carro. Cidade dos Sonhos é um enigma cinematográfico sobre a frágil fronteira entre o sonho e a realidade. Um filme que mistura o drama, o suspense e o onirismo para revelar as fissuras da mente humana e do próprio cinema. Ao longo da trama, Lynch constrói uma atmosfera de mistério e angústia que faz o espectador duvidar do que é real. A estrutura não linear, os cenários oníricos e a trilha sonora hipnótica de Angelo Badalamenti, que caminha entre o breve otimismo, o mistério e a melancolia, criam uma experiência sensorial e psicológica única. O longa é um retrato profundo da ilusão de Hollywood, onde o brilho das estrelas esconde o lado sombrio da ambição, do desejo e da perda de identidade. Naomi Watts entrega uma das atuações mais intensas de sua carreira, interpretando uma personagem dividida entre o sonho de sucesso e o despertar traumático de uma realidade cruel. A obra é amplamente considerada um dos filmes mais complexos já realizados, sendo alvo de inúmeras interpretações e análises acadêmicas. Com o longa, David Lynch, também diretor de Veludo Azul e Twin Peaks, consolidou-se como um dos autores mais originais do cinema contemporâneo, unindo beleza, mistério e angústia num verdadeiro labirinto de emoções. Cidade dos Sonhos é um clássico por causa de seu impacto estético e sua capacidade de reinventar a linguagem cinematográfica ao tratar de forma singular dos sonhos que nos guiam e dos pesadelos que nos destroem. Um filme que não se explica, se sente. A produção teve boa repercussão nas premiações da época, principalmente na Europa. Foi indicado à Palma de Ouro em Cannes e Lynch venceu melhor diretor no Festival Francês. No Oscar de 2002, apenas uma indicação, a de melhor direção para Lynch. Com o passar dos anos, o longa galgou ainda mais relevância. Foi eleito pela revista Carrières du Cinéma como o melhor filme dos anos 2000. Em 2016, foi considerado pela BBC Culture como o melhor filme do século XXI.
Também é figura carimbada nas listas de melhores filmes de todos os tempos, com a posição 8 no ranking da Sight and Sound, sendo a obra mais bem ranqueada deste século. Cidade dos Sonhos está disponível para aluguel online e também em mídia física. Esse foi o Clássicos do Cinema, produzido por mim, Alexandre Labella. E agora a nossa trilha sonora de hoje, que é embalada já no ritmo de filmes italianos. Trilha sonora. Só de ouvir, passa um filme na cabeça. E começamos com a canção título do filme Diamanti, composta por Giuliano Taviani, Carmelo Travia e interpretada por Giorgia. No escurinho do cinema. Matinê, na Uni-FM. Um dos cinemas mais tradicionais e influentes em processos inventivos, criativos e abordagens temáticas é o cinema italiano. E destacamos os 20 anos do Festival de Cinema Italiano no Brasil, que desde 2005 vem aproximando ainda mais o público brasileiro da rica produção audiovisual feita na Itália. Criado por Nico Rossini, da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura, o festival se tornou um verdadeiro ponto de encontro entre culturas, exibindo desde os grandes clássicos de mestres como Fellini, De Sica, Rossellini, Visconti, Sofia Loren e Mastroianni, até os novos talentos do cinema contemporâneo. E para falar sobre o festival aqui em Santa Maria e na região, veio uma verdadeira comitiva aqui no nosso programa Matinê para falar um pouco sobre isso. Estarão comigo José Zanella, agente consular honorário da Itália em Santa Maria, Maria Arnildo Favaretto, da comissão organizadora do festival, Neida Cantarelli, da comissão organizadora e também conselheira do Comites do RS, e Lucimar Zanini Stangerlin, vice-presidente da Associação Italiana de Santa Maria e também, claro, da comissão organizadora. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Muito boa tarde. Eu gosto do boa tarde coletivo, né? Boa tarde. Mas eu vou direcionar as perguntas aqui, porque senão... Boa tarde de comissão. Para quem está ouvindo aí do outro lado, né? Para também reconhecer as vozes, né? Vou começar perguntando pelo Zanella, né? Já que ao longo dos anos aqui em Santa Maria a gente vem participando aí de vários festivais de cinema italiano, né? Ao longo dos anos, eu já nem recordo qual foi o primeiro que eu fui participar, mas que lembro que comentei o Milagre em Milano, né? E mais recentemente participei de outros também lá no Cineclube Lanterninha Aurélio. Mas, Zanella, fala um pouquinho dos aspectos gerais do festival, quem promove, quem financia, os parceiros. Primeiramente, boa tarde. É um prazer estar aqui no programa Matinê, aqui com o Alexandre, que é já nosso conhecido de longa data e nosso colaborador. Que as coisas acontecem até quando se reúne os colaboradores, quando se reúnem os interesses. O Festival de Cinema Italiano no Brasil, que como já foi dito, está na sua 20ª edição, ele tem como objetivo disponibilizar filmes com os custos pagos pela Câmara de Comércio e financiados por parte pela Lei Rouanet, e coordenados pela Embaixada do Brasil através dos seus consulados e das suas agências consulares pelo país, colocar para o público cinema de qualidade, com curadoria específica, cinemas de qualidade, filmes de qualidade, com todos os direitos autorais pagos, de uma forma, digamos assim, bastante clara, bastante evidente, e revivendo sempre a cultura do cinema no Brasil. O Festival de Cinema Italiano, 20ª edição, aqui na nossa região, acontece pelo 3º ano já consecutivo. O importante é que nós estamos cada vez mais tendo adeptos. Nós começamos com um filme na Associação Italiana e na SESMA, e depois hoje já temos um bom número que depois a Neiva vai especificar,
os locais onde teremos filmes. Nós temos sempre... Qual é a característica do Festival de Cinema? O Festival de Cinema vai trazer filmes para ser vistos presencialmente e vai ter muitos desses filmes estarão disponíveis em plataforma streaming. É importante que a gente deixe claro aqui que em muitos locais serão comentados os filmes, o próprio Alexandre vai participar comentando alguns filmes, e o que vai dar cada local pode incrementar da forma que achar melhor, e nós aqui em Santa Maria temos um pessoal especializado aí em cinema, o que nos ajuda muito em fazer pela terceira vez aqui em Santa Maria, e mais do que isso, fazer com qualidade. Então nós convidamos a todos a participarem, seja de forma virtual, através da plataforma em si, seja nos locais que poderão ser encontrados. O professor Neiva vai falar em sequência. É importante que tu destacou, Zanella, que além, claro, tem a presencialidade, que é muito importante, né, porque movimenta a cidade também, mas para aqueles que talvez não tenham acesso para vir a Santa Maria, ver todos os filmes, podem acessar, boa parte deles está disponível lá no site do festival, né? E eu assisti, inclusive, um já que não está programado para ser exibido, que é o Locações na Palestina, do Pier Paolo Pasolini, né? Pasolini. Filme maravilhoso, inclusive, e que é uma parceria... Pelo menos aquele que eu vi era juntamente com o Belas Artes, Cinema à la carte, né? Que é lá de São Paulo, né? Que é um cinema maravilhoso também, que eles têm essa rede de streaming. Eu acho que os filmes também têm essa parceria com eles, né? Exatamente. Bom, então, né, não esqueça de acessar também aí virtualmente, né? Mas claro, se possível, né? Você acompanhe presencialmente, porque nada como olhar um filme numa tela grande, com um som bom de qualidade, né? As exibições, elas todas são legendadas e a entrada é gratuita, né? Sempre importante... Legendadas em português, né? Em português, claro, né? E é importante a gente sempre colocar que fazer cinema é também assistir aos filmes, né? Não é apenas a realização do filme que se configura, né? Porque se tu não tem um público que assiste aos filmes, perde seu sentido, né? Perde o fim, né, do que é fazer um filme. Mas o Zanella chamou a Neiva, mas eu vou perguntar antes para Lucimar, né? Lucimar, que é da ISME, né? Fala um pouquinho da participação da Associação Italiana, que eu tenho orgulho de dizer que também tenho a formação lá do curso de língua italiana. E como é que, né, a ISME funciona como promotora e a própria questão da comissão organizadora, que daí tu vai trazer as meninas. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu sou a Lucimar Zanini Stangerlin, sou vice-presidente da Associação Italiana de Santa Maria, né? E para a associação é um enorme prazer, né, poder participar e promover esse festival aqui em Santa Maria e região. A Associação Italiana de Santa Maria tem um dos objetivos, né, é estimular, manter viva a cultura italiana, né, que a língua faz parte também da cultura. Então, nada mais do que apresentar um festival de cinema para mantermos viva essa cultura. Claro que a associação tem outras atividades lá, que é cursos de língua italiana, coral, mas é importante também que as pessoas participem desse festival, né? Então, haverá algumas datas também, haverá datas de filmes também na ISME para o pessoal comparecer lá, né? E a gente conta com a participação de toda a comunidade italiana, preferencialmente que são sócios lá da ISME ou que não são e querem se associar. É um bom motivo para começar a participar. Muito bem, a Arnilda agora está na própria questão da comissão organizadora do festival, né, Arnilda? E vocês tiveram que mobilizar, né, vários pontos para ter assim uma diversidade de espaços de exibição. Como o Zanella falou antes, né? Lembro bem que o Cineclube Landrini Aureli sempre foi um parceiro, né, do festival, né, lá o Paulo e a galera toda. E esse ano, além do Cineclube Landrini Aureli, que tem muitos filmes exibidos lá, tem assim uma amplitude de espaços, né? E Neiva, tudo bem? Voltando a casa, né? O Zanella também, né? O Zanella foi professor aqui por muito tempo também. Não foi meu professor, né? Mas, né? Neiva, voltando aqui ao FSM, e fala um pouquinho sobre a programação, né, de Santa Maria e também da região. Tá bem. Inicialmente, uma boa tarde aos ouvintes da UniFM.
muito bom rever o Alexandre aqui na UFSM. Desde que me aposentei, fazia um tempo que não retornava aqui, mas sempre um prazer, sempre fazendo outras atividades, mas é bom reencontrar os colegas. Bem, como já foi dito, nós estamos na 20ª edição do Festival de Cinema Italiano no Brasil, que está se realizando no período de 29 de outubro até 29 de novembro de 2025. E o tema desta edição do festival é Il cinema che racconta, i maestri che ispirano, ou seja, o cinema que conta, os mestres que inspiram. E então o evento ele promove a exibição de obras italianas no Brasil, tanto recentes quanto clássicas, em diversas cidades e formatos, incluindo cinemas, né, presenciais e também na plataforma streaming, como já foi falado aqui. No Rio Grande do Sul, nós temos 16 locais de exibição, 16 cidades de exibição. E para assistir online, o link é festivalcinemaitaliano.com. E então, as exibições dos filmes são gratuitas e legendadas em português. Então, quem não entende o idioma não é problema, porque vai conseguir ter a compreensão da história. E também assim, como o Festival de Cinema Italiano no Brasil já iniciou desde 29 de outubro, desde essa data, até 1º de 11, já ocorreram 6 exibições de filmes na região. Em Santa Maria já aconteceu no CETISM, que é o Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, e na sede da OAB de Santa Maria. E também nos municípios aqui da região, como Dona Francisca, São João do Polesne, Faxinal do Soturno e Ivorá. Também, em alguns desses municípios, terão outras exibições ainda. Não foi, alguns é uma única exibição e outros são várias. As próximas exibições, hoje nós estamos 3 de novembro, amanhã, então, dia 4, nós teremos no Teatro da Sesma e na OAB, exibição de 2 filmes, na Sesma às 19 horas, o filme de Roberto Rossellini, Pio di una Vita, e na OAB às 16 horas, o Enrico IV. Também, só falando assim, acho que isso é mais um assunto do Alexandre, ele entende muito mais que eu, mas como às vezes eu sou curiosa, eu fui ver assim que eu assisti um dos filmes já dessa série, que é o Ladri de Biciclette. Maravilhoso. Maravilhoso, eu me emocionei bastante, e numa pesquisa assim, que eu fiz, ele é da época do neorrealismo, né? Ele é de 1948, e achei assim muito interessante o filme, e quem puder, né, observar ali na programação, eu recomendo assistir. É um filme que ele retrata a vida da classe trabalhadora, né, de forma crua e realista, especialmente após a Segunda Guerra Mundial. E suas principais características do filme italiano, né, dessa época do neorrealismo, incluem filmagens em locações reais, uso de atores amadores e poucos recursos e enfoca problemas sociais e econômicos enfrentados pela população. O movimento é considerado um marco importante na história do cinema, com filmes como Roma, Cidade Aberta, e o que eu já mencionei, Ladrões de Bicicleta. Então, eu recomendo. Com relação a exibições dos filmes, aqui em Santa Maria e nas cidades da região, serão 34 exibições de filmes, 22 exibições em Santa Maria e 12 exibições em cidades da região. E tem aqui detalhado por data, mas como o Alexandre nos falou no início, ele vai ao longo da semana, o programa, divulgando, né, os principais filmes dessa semana, então acho que não preciso eu falar sobre isso. E uma curiosidade, assim, dentre
todos os filmes da curadoria, nem todos serão exibidos aqui em Santa Maria, porque cada local escolheu o seu, assim, o que achou mais interessante. Mas entre os escolhidos para exibir em Santa Maria, eu identifiquei que o Gioia Mia, o Diamante e o Letità di Pianura foram os 3 filmes mais escolhidos. Cada um deles com 4 exibições aqui em Santa Maria e região. Que interessante esse dado, né? Porque como passa, né? Vocês têm o escopo geral, né? Dos filmes, a carta dos filmes, digamos que vocês abrem para as pessoas que vão exibir, elas escolhem, né? E claro, não é combinado isso, né? Não. Então eu acho que é legal porque mostra, né, que de fato são filmes que têm temáticas interessantes, né? O Diamante, por exemplo, me chamou muita atenção, né? Principalmente pela questão da história do vestuário, né? Da forma como a ideia do filme vai ser constituída a partir disso, né? É importante isso, que os locais possam fazer a sua escolha, né? Porque não é nada assim imposto, cada um analisa ali pelas sinopses, pelo trailer do filme e faz as suas escolhas. A escolha democrática. E de acordo, assim, às vezes com o perfil da comunidade onde vai ser exibido, né? Então, eu achei bem interessante isso, mas esses 3 foram os mais preferidos, digamos assim. Maravilha. E, bom, tem uma sessão, né? A Neiva já destacou que já teve sessão na CITISM, na UAB, vai ter sessão na UFN, lá no Salão Azul, e também num outro horário lá na Universidade Franciscana, vai ter sessão na APUSM, no Salão Panorâmico, vai ter sessão no Cineclube da Boca, aqui na UFSM, no Auditório 67, vai ter sessão no auditório lá da SESMA, né? Do Cineclube Lanterna em Aurélio, várias sessões, inclusive, né? E vai ter uma sessão no próximo sábado na Casa de Memória de Mundo Cardoso, né? O Clube de Cinema de Santa Maria, sessão do Paisá, que também é um filme ligado a esse movimento do neorrealismo, né? Filme também bastante impactante aí do Rossellini. E vai ter uma sessão, já que tradicional, posso dizer, porque todo ano tem uma, pelo menos, que é no Teatro 13 de Maio. Então, Arnilda, como é que vai ser? Como é que foi toda essa operação? Porque eu sei que é uma adaptação que se faz no teatro para que ele possa receber projeção de filmes, né? A gente teve agora o Santa Maria Vídeo Cinema, inclusive, teve uma sessão lá, mas é sempre assim, um empenho um pouco maior que tem que ter para transformar o teatro novamente num cine-teatro. Isso, Alexandre. Nós, na verdade, com uma parceria com a Secretaria de Cultura, eles gentilmente nos cederam o teatro para uma sessão especial, que vai ser no dia 7/11, às 19 horas, e nessa sessão vai ser exibido o filme Lablálio, que em português é A Ilusão, né? E o filme todo legendado. Importante destacar que todos os filmes têm a idade mínima de 14 anos também, né? Tudo dentro das leis do país aqui. E também vocês encontram toda essa programação de filmes lá no site da Associação Italiana, tá? Tem toda a programação, tem QR Code, lá você pode acessar toda a programação através do QR Code. Mas esse filme que será exibido no teatro será sexta-feira, então, dia 7/11. A gente conta com a colaboração e com a participação de toda a comunidade de Santa Maria, porque, como o Alexandre falou, nós fizemos um trabalho ali para conseguir o teatro, né? Que ele tem um custo, geralmente, a Secretaria nos cedeu, então, nessa parceria importante aí. E aí nós contamos com todos. Esse filme é um filme novo, é um filme recente, foi gravado em 2024, é um filme histórico italiano, né? Ele foi dirigido por Roberto Andò, e o filme mistura umas figuras históricas e fictícias para recontar um pouco com comédia, inclusive, né? Um pouco de comédia, para contar um pouco da história da unificação italiana, com a participação do Giuseppe Garibaldi, que é um nome bem conhecido aqui no Rio Grande do Sul. Então, o filme é a época do filme é de 1860. Tá? E durante essa expedição, o Giuseppe enfrentou um poderoso exército de Bourbon, então ele captou pessoas para lutarem ao seu lado, né? Pessoas sem preparação nenhuma, e já estava num lance que já não tinha mais como conseguir vencer isso aí. Mas fizeram uma estratégia de guerra como um jogo de xadrez, e teve um desfecho que
tem que assistir o filme para ver, né? Qual vai ser. Não conta o final, por favor. Não vamos dar spoiler. Tem que assistir o filme. Mas é um filme que se desenrola com um jogo de xadrez, alternando entre as estratégias dos comandantes e o olhar divertido e relutante dos 2 soldados improváveis. Que ele tem 2 soldados que, na verdade, eram um pouco, digamos assim, aquelas pessoas que entram numa situação para tirar proveito, né? E acabam se envolvendo na situação toda ali. É um drama que mistura coragem, humanidade e entre as intensas batalhas do Garibaldi, né? Que a gente conhece que ele foi um lutador. E o evento também vai contar com a presença do professor de História, ele tem mestrado, né? O professor Eduardo Dalalana Baggio. Ele vai fazer um comentário e também uma contextualização do filme lá nesse dia no teatro. Então, nós convidamos a toda a comunidade santamariense a se emocionar com o filme Lablalho no dia 7/11. Maravilha. Essa é uma sessão daquelas de gala, né? É importante que a fotografia desse filme é muito bonita. É uma excelente fotografia. É um filme recente, é um filme que não está no cinema e que poderá ser visto ali digamos assim, com a comunidade inteira. E o tema é propício, né? O tema é histórico. Nós convidamos a estudantes de história, a professores de história a ver o filme, nos prestigiar com a sua presença e nos ajudar a promover o cinema italiano. E para conhecer também um pouco dessa parte do Garibaldi na Itália, porque o pessoal sempre lembra do Garibaldi aqui na Revolução Farroupilha, né? Exato. E depois ele sai daqui, vai para lá, para a Itália, justamente nesse processo de unificação de luta, né? Então, eu acho que é um tema de uma maneira importante. Divertida, conhecer a participação de Garibaldi na unificação italiana. O herói de 2 mundos, sabemos do primeiro, o segundo... E o cinema italiano é interessante, né? Porque ele tem uma característica, ele é conhecido no mundo inteiro, né? Mas ele tem uma característica um pouco diferente dos filmes de Hollywood, né? Ele tem mais aquele lado sentimental, a vida cotidiana das pessoas, ele representa muito isso. Então, no momento que você está ali, né, você não vê tanto efeito especial, mas você vê aquela realidade que tem das pessoas, né? Ele contextualiza a sociedade, os dilemas da sociedade, das pessoas, sentimentos, né? Os filmes italianos são bem, bem interessantes. E temos artistas famosos aí, né? Exatamente. Inclusive, recentemente a gente perdeu a Cláudia Cardinale, né, que também era um dos nomes e que... lembro também que teve uma sessão... Teve sessões lá no Cineclube André Neudelli, junto com o festival, que a Moça com a Valise, né? Eu lembro bem desse filme, com a Cláudia Cardinale aí, saudosa, que deixou sua arte para a gente. Esse ano, além do filme de Garibaldi, tem um outro filme bastante interessante, que é as provadoras de Hitler. Eu vi a Sadiatrite de Hitler. As moças que foram escolhidas entre as melhores, mais saudáveis, para provar a comida antes que Hitler provasse. É um outro filme muito interessante, traz um tema histórico, traz uma realidade, traz uma interpretação fantástica também. É outro filme para não se perder. É interessante porque a mostra ela está justamente bastante calcada assim, nesses temas ligados a questões da história, né? Tem o Henrico IV também, que trabalha com um pouco disso, né? Tem, já foi citado Ladrões de Bicicleta, né? Mas o País A, que também é um filme de contexto de guerra, né? A gente percebe que os filmes eles têm os filmes italianos eles têm muito esse diálogo social e também com a história e com a memória, né? Eu acho que isso é um ponto que muitos podem aprender com o cinema a partir, né, do entretenimento também. Para a comunidade italiana, é interessante Lecità di Pianura. Lecità di Pianura alguns amigos, 3 ou 4 amigos, giram pela região do Vêneto, da região norte do estado, do país, da Itália, e causam alguma coisa muito interessante. Parece muito familiar, é um filme que quem o ver vai se sentir. Esse vai estar lá na SESMA no dia 11 de novembro, só para dar uma referência. 26 de novembro. É isso? Não, 11 de 11? novembro. Eu tinha outra data. Lecità di Pianura. O dia, ali, Lecità di Pianura, 11 de novembro. E também
Aqui, ó. 26 é na Câmara Municipal de Vereadores de Nova Palma. Nova Palma, um filme que circula também por outras regiões. Inclusive, Jaguari também vai ter sessão desse filme, né? Sim, Jaguari é a cidade que se incorporou esse ano. E vão fazer depois um jantar típico italiano, vai ser interessante. Escolheram um filme orientados pelos familiares de pessoas que vivem em Jaguari, dizendo que o filme foi produzido em uma empresa de um dos que já visitaram Jaguari. É uma coisa muito interessante, é um filme muito oportuno. Também ressaltar que também nós vamos ter uma exibição na Casa de Memória Edmundo Cardoso, agora bem próximo, dia 8 de novembro, com o filme Paisá. Infelizmente, as inscrições já estão esgotadas para esse filme. Eu recebi hoje a mensagem do Matheus Meller lá, né? Porque as sessões do Clube de Cinema é assim, ele coloca ali na segunda-feira e em meia hora já acabou, né? O detalhe é que eles sempre criam alguma coisa nova. O ano passado eles deram a cada um dos participantes do cinema, assistiram ao filme, deram um kit de temperos italianos. Que coisa para fazer massas e coisas. Esse plus é um detalhe importante que chama muita gente também, né? O Matheus é muito criativo e a equipe dele lá. E é importante, só mais um comentário aqui, para o filme do dia 7/11, né? Que as pessoas podem retirar o ingresso, que é gratuito também, né? Isso é importante. No teatro, na parte da tarde ele fica aberto, né? Eu acho, a partir de amanhã, que segunda-feira é fechado. Retirar o ingresso, né? Porque tem um limite também de lotação no teatro. Né? E as pessoas podem retirar o ingresso lá. E sessão de gala é aquela, né? Elas são as mais concorridas também, né? Então, precisa ter isso, né, na organização. Bom, a gente está chegando à parte final aqui. Agradeço a presença de vocês. A gente vai divulgar toda segunda-feira a programação da semana do festival, né? Mas já com votos, né, de que essa iniciativa ela perdure, né, por muito tempo aqui em Santa Maria. A gente sabe das dificuldades, mas a luta tem que continuar. Quem vai nos incentivar a que isso perdure, nos incentivar a sempre trabalhar para que isso continue, é a presença do público nas sessões de cinema que estão sendo promovidas. Certo. Bom, obrigado então, pessoal. E vamos agora para o nosso Giro do Cinema. Giro do Cinema. Tudo o que acontece no mundo dos filmes. Top 5 bilheterias do Brasil na semana. Em primeiro lugar, o filme de terror O Telefone Preto 2, seguido da comédia romântica, vamos dizer assim, Se Não Fosse Você. Em terceiro lugar, Chainsaw Man, o filme. E na quarta posição, A Casa Mágica de Gabi. E em quinto, Tron Ares. Os cinemas comerciais, Arcoplex e Cinépolis, trazem uma série de filmes que estão disponíveis. Springsteen, Salve-me do Desconhecido, grande filme aí sobre o chefe Bruce Springsteen, filme maravilhoso com uma temática incrível aí sobre a gravação do álbum Nebraska de 1982. Também estreou na semana o Enterre Seus Mortos, filme brasileiro, Terror em Shelby Oaks, Guerreiras do K-Pop para cantar junto, e o Natal da Patrulha Canina. Já tem filme de Natal na sala de cinema, viu, Zezinho? Pessoal, não é só nas vitrines que a gente começa a ver o Natal chegando. Do cinema também começou a ter filme, hein? E seguem em cartaz, ainda na programação dos cinemas daqui, o Telefone Preto 2, o Tron Ares, A Casa Mágica de Gabi, A Palavra, Maurício de Souza, o filme, Chainsaw Man, O Arco da Reze, Se Não Fosse Você, e também 2 sessões especiais de filmes que estão fazendo aniversário, aí os 20 anos do filme A Noiva Cadáver, de Tim Burton, e também os 50 anos do Tubarão, do Steven Spielberg. Na nossa agenda cinemeira, aqui a gente traz, evidentemente, o Festival de Cinema Italiano, né? Já foi falado aqui, mas vamos reforçar o convite para o pessoal ir presencialmente nas sessões. Amanhã, dia 4 de novembro, no Cineclube Lanterninha, Aurélio, temos o documentário Roberto Rossellini, Più di una Vita, Roberto Rossellini, Mais que uma Vida, né? A sessão ocorre lá no auditório da SESMA, a partir das 19h. A entrada é gratuita, inclusive é gratuita para todas as sessões.
Na quarta-feira, dia 5 de novembro, nós temos Enrico IV, de Marco Bellocchio, às 16 horas, lá na OAB, subseção Santa Maria, na Alameda, Buenos Aires. Na sexta-feira, dia 7/11, ocorre a exibição de Lavaglio, A Ilusão, às 19 horas, lá no Teatro 3 de Maio. Não esqueça de pegar o seu convite lá na bilheteria do teatro antes, né? Sessão de gala. É de gala, mas não precisa ir vestido de gala, né? E no sábado, dia 8/11, o Clube de Cinema de Santa Maria exibe o Paisá, de Roberto Rossellini, né? Às 2h30, lá na Casa de Memória Edmundo Cardoso. As sessões já estão com todos os ingressos aí reservados, né? Mas fique ligado, porque a programação do festival, ela ocorre, né, essa semana também no streaming, então você pode acessar também aí via streaming toda essa programação maravilhosa do Festival de Cinema Italiano no Brasil. Nas notícias da semana, a gente trouxe aqui um especial do Santa Maria Vídeo Cinema, que ocorreu entre os dias 29 de outubro e 1º de novembro, né? A 17ª edição do Santa Maria Vídeo Cinema. Eu tive a oportunidade em todas as sessões de exibição da mostra competitiva e também dos filmes que não estavam em competição. E a gente também ouviu alguns participantes, jurados, né? E convidados, né, que vieram a Santa Maria aí para prestigiar o festival. Vamos ouvir aí o que a gente traz. Está com o Glênio Povas, pesquisador na área de cinema. Glênio, prazer ter você aqui em Santa Maria. Como é que está sendo participar do Santa Maria Vídeo Cinema? Bom, me sinto em casa aqui, né? Porque eu vi nas primeiras edições, nas 3 primeiras eu participei do festival. E a partir daí estabeleceu uma relação muito afetuosa com todo mundo, com o Cassol, com o Luciano, com os realizadores aqui de Santa Maria, Marquinhos, Paulo. Então, agora eu nem sei te dizer quanto tempo faz que eu tinha vindo aqui a última vez, mas já fazia um tempo, assim. Então está sendo muito bom, assim, muito prazeroso estar de volta aqui. O festival está lindo, está muito bom. E o lançamento do Dicionário de Filmes Gaúchos, longa-metragem, foi feito ano passado na Feira do Livro em Porto Alegre e agora lançando aqui em Santa Maria também. Exatamente, está fazendo um ano, né? Um ciclo. E nesse ano, eu lancei em várias cidades aqui do estado, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz. Eu estive em São Paulo também fazendo lançamento, em Bagé. E agora Santa Maria está encerrando esse ciclo. Eu acho que foi a última cidade que eu vou fazer um lançamento assim oficial, né? Então, fechando com chave de ouro, porque, né, durante um ano fazendo essa peregrinação aí pelas cidades, pelas feiras, e agora fechando aqui em Santa Maria, então não podia ser mais gratificante. E tem projetos novos pela frente? O projeto não falta. O que falta é tempo para dar conta de tudo que a gente quer fazer, né? A gente começou com esse projeto, que na verdade ele começa num site, né, do site da Cinemateca Paulo Amorim, cinematecapauloamorim.com.br, onde todas essas informações são lá disponíveis online, gratuitamente, bem completo, muito mais completo que o dicionário. O dicionário, vamos dizer, é uma parte dessa pesquisa maior que está na internet. E a gente, inicialmente, então, resolveu trabalhar com os longas-metragens. Mas aí tem os médias, tem os curtas, cinejornais, etc, etc. E, então, vamos ver, aos pouquinhos a gente vai tentar. Agora, acho que a próxima etapa são os médias, que já tem um trabalho já mais ou menos quase concluído, e depois os curtas. Isso talvez demore um pouquinho, mas acho que a gente chega lá. Obrigado, viu, Glênio? Imagina, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, estamos com o cineasta Axel Monsu, cineasta argentino, exibiu aqui no Santa Maria Vídeo Cinema o seu primeiro longa-metragem, Porto Bien. Axel, como está sendo participar do Santa Maria Vídeo Cinema mais uma vez, já que tu vem em outras edições também? É muito enriquecedor a troca com os profissionais daqui, a oportunidade de poder olhar os filmes e a linguagem que está sendo produzido aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. A troca com o júri, que foi todas as pessoas com muito talento, mas também com muita sensibilidade, muita vontade de escuta. Está sendo muito legal. Faz parte do júri também do festival, né? E acabamos de assistir também teu longa-metragem.
né? Um longa-metragem potente, importante. E qual a tua expectativa, assim, tanto para o encerramento do festival hoje, mas também para o andamento e para que o teu filme e outras produções como a tua consigam atingir mais pessoas? Eu acho que esses espaços de festivais, de cineclubes, hoje são as únicas janelas que os cineastas independentes, autorais, temos para exibir os filmes que fazemos. Com o cinema passa o mesmo que com muitas indústrias, né? Como a produção de iogurte caseira, que faz um colono na chácara, é muito difícil que ele possa botar no supermercado, né? Então ele pode ter uma produção, uma qualidade de produção maravilhosa, mas não vai chegar lá. E isso é o que está acontecendo em toda a Latinoamérica com o cinema. Temos um cinema muito bom, com pessoas muito bem formadas, dentro do elenco artístico, técnico. Temos produtos muito bons, mas os canais de distribuição e de circulação estão sendo cooptados por as grandes empresas que não dão cabida para a produção local. Então, minha expectativa é que realmente, como sociedade, acompanhemos muito mais estes festivais, os espaços de cineclubes, porque também são espaços para ter liberdade de pensamento. O gosto das coisas, o que as pessoas gostam e o que as pessoas não gostam, é uma coisa que vai sendo formada, vai sendo formatada pela produção cultural. Então, cada vez mais, se vocês pensam da onde são os filmes, as músicas que vocês escutam, qual é a diversidade que tem em elas, vai tomar por conta que a diversidade é muito pouca. Então, e isso também faz fechar nossa possibilidade de olhar o mundo e a vida de muitas outras formas. E, sobretudo, de ter identidade própria, né? Então, estes espaços temos que fortalecê-los, acompanhá-los, lotar as salas para acompanhar o cinema brasileiro, o cinema santamariense, que também tem. Muitas graças, Axel, e também o cinema argentino. A gente adora o cinema argentino. Assim é, que já seguramente com a gente do Cineclube Lanterninha Aurélio faremos alguma troca, porque também é interessante que o filme que eu fiz é um filme feito na província de Misiones, que é um estado que fica aqui do outro lado do Rio Grande do Sul, entre Argentina e entre Paraguai e Brasil, ali do outro lado de Porto Xavier, de Porto Veracruz, perto do Parque Nacional do Turvo, todo esse, daquele lado da fronteira, nós logramos criar uma lei de cinema para fazer nossos próprios filmes. Então seria muito bom poder trazer os filmes de lá para cá e fazer filmes juntos também com a gente do cinema gaúcho. A gente está com o Maurício Canterli, que está participando da mostra competitiva e da nacional com o curta-metragem O Churras. Como é que está sendo a experiência de participar de mais um Santa Maria Vídeo Cinema, Maurício? Para mim está sendo ótimo, porque eu venho no festival desde o primeiro, né? Foi através do festival que eu me constituí cineasta. E estar aqui, para mim, existem duas coisas importantíssimas para mim que me deixam sentir vivo, que é filmar e vir no SMVC, ainda mais com um filme, né? Então, independente de premiações e tudo mais, a experiência de estar encontrando tanta gente aqui, conversando, está sendo ótima. E tu teve a oportunidade de também acompanhar o festival todo, né? Assistindo desde o primeiro dia, lá na quarta-feira, até o encerramento, né? Como, em geral, foi para ti assim, a mostra, tanto dos filmes em competição, quanto aqueles que não estavam em competição? Eu achei bem criteriosa a seleção. O primeiro dia estava um nível acima, assim, né, do segundo dia, mas mesmo assim deu para ver que tinha uma proposta por trás do júri, sabe? Deu para ver que foi uma coisa pensada assim e programada para que a gente pudesse ter a experiência que a gente teve. Assim. A gente está com a atriz Manuela Dumonte, retornando a Santa Maria, participando do júri do festival Santa Maria Vídeo Cinema. Manuela, como é esse retorno para o festival, né, que já foi homenageado, inclusive, em outra oportunidade? Sim, esse é um eterno retorno, né?
Eu fico muito feliz de estar no festival. Esse festival, a primeira vez que eu me vi num telão na minha vida foi nesse festival. É a segunda vez que eu participo do júri do festival e, para mim, é uma experiência muito construtiva. Eu aprendo muito nessa experiência, porque eu trago o meu olhar como atriz e troco ideia com os outros pontos de vista ao fazer um filme, né? Então, para mim, é uma experiência realmente muito produtiva. Eu voltarei sempre que for chamada. E, em linhas gerais, assim, Manuela, como é que foram o processo, né, de escolha agora? A gente está na cerimônia de premiação, né? E como foi, assim, em linhas gerais, o nível dos filmes da mostra competitiva? Os filmes foram muito, muito bons e o júri teve uma troca muito interessante. A gente chegou num consenso facilmente. Foi uma experiência muito, muito bacana. Manuela, obrigado e até uma próxima. Eu que agradeço. Muito bem. E na mostra de curtas, então, o vencedor aqui da região Santa Maria, na mostra Simprosme, foi o Amanhã de Ontem, de Fabrício Kolterman, que também levou outros prêmios como direção e roteiro, né? E na mostra competitiva, a mostra nacional, o destaque ficou para Chibo, de Gabriela Poester e Henrique Larude, que conquistou aí o título de melhor curta da mostra, além de prêmios de direção e direção de fotografia. Mas, né, além dos vencedores, a gente sempre deixa aqui o parabéns a todos os que conseguiram organizar esse evento, aos apoiadores e também, claro, os participantes que enviaram os filmes, né? Desejando sempre vida longa ao Santa Maria Vídeo e Cinema. Chegamos ao fim de mais um Matinê ao Vivo, em que conversamos aí sobre o Festival de Cinema Italiano no Brasil, e aí especialmente aqui em Santa Maria, né, com a comitiva dos organizadores aqui do festival na cidade e na região. E não esqueça que você pode ouvir os programas anteriores no YouTube, @Cinemac3, e no Spotify, @Cinemac. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais no Instagram, @Cinemac e Rádios UFSM. Lembre-se, né, que a programação do festival italiano aqui em Santa Maria você pode conferir também pelos Instagrams, né? O Festival Cinema It, né? Festival Cinema It, né? Que é o Instagram aí do festival, e também o AISME RS, né? Que é justamente aí um Instagram da Associação Italiana de Santa Maria. Certo? Assim encerramos o matinê de hoje com a música Sweet Remembrance do filme Enrico IV, composta aí por Astor Piazzolla, né, e trilha, né, do filme aí do Marco Bellocchio, né, filme maravilhoso, inclusive recomendo que assistam. Nossa próxima sessão do matinê vai ao ar dia 10 de novembro. Lembre-se sempre, cuide da sua saúde e assista a ótimos filmes. Corta! Você acompanhou Matinê, tudo para ficar ligado no universo do cinema.